Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal Transbordo do SPR. É o tema de hoje. Nós estamos no dia 9, chave 34 da mentalização, imaginação. E você que acabou de chegar, já se inscreve nesse canal. Você que está acompanhando as séries, confirma se está inscrito, ative os sininhos. Seu curtir é muito importante, o seu comentário nutre o meu coração. É incrível ler todos os comentários que vocês têm deixados, isso é energizante. Mas vamos lá, dia 9, chave 34, mentalização e imaginação. A imaginação é nós criarmos imagem na nossa mente, nós criarmos imagens na nossa mente. A imaginação, imaginar é fé, imaginar é ter fé, imaginar é criar novas imagens. E aí que tá. Você precisa se imaginar, você vai agora se imaginar e virar um diretor de cinema para criar a partir de agora os seus próprios filmes emocionais, criar as próprias imagens, as próprias cenas na sua mente que você deseja viver. E aí tem um ponto, você às vezes pode ter dificuldade de deixar de imaginar. Por quê? Porque as imagens precisam de autorização para entrarem na sua mente. Então, a partir de agora, dê autorização para as imagens entrar na sua mente. Porque tem pessoas que têm a dificuldade de se imaginar, por exemplo, fazendo aquela viagem de primeira classe, dirigindo uma Ferrari, dirigindo uma Porsche, morando numa mansão. Você tem essa dificuldade? Você precisa autorizar a sua mente a ver essas imagens, para que elas entrem dentro da sua mente. Então diz, eu autorizo as imagens a entrarem na minha mente. E aí, nesse processo de imaginação, de mentalização, de visualização que nós estamos vendo na aula de hoje, uma das coisas é, pegue 3 coisas que você realmente deseja na vida, 3 grandes sonhos, 3 grandes objetivos, e vamos dar o primeiro passo, que é materializar a miniatura dele. Sabe, você às vezes, puxa, tem a intenção de comprar uma Ferrari. Você consegue hoje na internet comprar uma miniatura de Ferrari com valor bem acessível. Para que isso? Para você deixar num lugar estratégico, ou na sua casa, ou no seu escritório, para que você visualize com frequência o objetivo que você deseja. E hoje, com as impressoras 3D, né, é praticamente simples a gente materializar em 3D para o nosso cérebro, para a nossa mente, captar de uma maneira ainda mais perceptível os sonhos que a gente tem. Léo, mas eu não tenho condições de fazer isso. Tá tudo bem. Anote num papel. O importante é você ter clareza de 3 coisas que você deseja muito e começar a colocar na sua mente. Você visualizar aquilo com uma certa constância. E a fé, entende que você ter fé, a fé é um projetor. A fé projeta imagens. O que eu quero dizer com isso? A fé é como se você tivesse um mapa do tesouro. Se eu te dou um mapa do tesouro, ele serve de alguma coisa? Nossa, eu tenho um mapa do tesouro, eu tenho um mapa do tesouro. Não serve de nada se você não tiver a ação de ir até o destino em que o mapa do tesouro fala. O que eu quero dizer com isso? O Pablo trouxe na aula que a fé sem ação não serve de muita coisa. Então toda pessoa que tem fé e entra em ação, ela terá resultado. Acredite, toda pessoa que tem fé, que visualiza, que tem fé, que cria as imagens e entra em movimento, entra em ação, caminha em direção à imagem que a mente projetou, ela vai ter resultados. E aí um ponto importante, Pablo trouxe, que ele troca 10 minutos de preocupação por 1 minuto de boot, de mentalização, de profunda conexão com o Pai Eterno. Pense nisso. Por quê? Porque a preocupação, nesse contexto, é a má gestão da imaginação. Então a preocupação é a má gestão da imaginação. Opa, tô engasgando. Na verdade tem uma aranha andando no meu celular. Daqui a pouco pode ser que ela passe na câmera. Mas vamos lá. Preocupação é a má gestão da imaginação. E aí nós vamos entender que existem 2 tipos de imaginação, a imaginação passiva e a imaginação ativa. E a imaginação passiva, nós temos que tomar cuidado, porque ela nos torna escravo e refém das coisas e do mundo. Você precisa encerrar, a gente precisa cortar essa preocupação. Por quê? Porque
As pessoas que estão com a imaginação passiva ativa são aquelas pessoas que estão pensando a todo momento. E eu confesso para vocês que eu já fui muito intenso. Hoje venho governando cada vez mais a minha mente, a minha imaginação. Mas a imaginação passiva, tudo que você vê, a mente está processando, a mente está questionando, a mente está processando o tempo inteiro. E a preocupação, né? A imaginação ativa, preocupação é a má gestão da imaginação. A imaginação ativa, você usa de forma intencional, chave de ontem, intencionalidade, você usa de forma intencional a sua mente sempre para resolver um problema que você tem. Não, mas como assim? Eu não tenho problemas. Entenda, puxa, eu desejo ter uma Porsche, é um problema. Eu desejo mudar de casa, é um problema. Eu desejo fazer viagens internacionais todos os meses, isso é um problema. Então, quando eu coloco a minha mente de forma ativa, a minha imaginação, e aí eu linko tudo, né? Conexão com a fonte, a criatividade, a intencionalidade, com clareza, eu vou colocar a minha imaginação, eu vou colocar a minha mente, eu vou mentalizar para resolver um problema que eu estou tendo neste momento. Puxa, como é que eu dobro a minha renda? Como é que eu ajudo? Como é que eu transbordo mais? Encare sempre como problemas para a sua vida, e a imaginação ativa é um resolvedor de problemas. Você vai criar imagens para resolver os problemas e mantenha a sua mente sempre desocupada. Por quê? Pablo ainda provocou, né? Como é que você vai prosperar com a sua mente pensando um monte de porcaria? Como é que você vai ser criativo se a sua mente está ocupada? Mas ela não está ocupada com o que realmente importa para você. E aí o trabalho de hoje, né, uma das tarefas aí extra que ele trouxe para nós, é nós começarmos a mapear todos os nossos pensamentos. Nós precisamos, de maneira gradativa, aprender a governar nossa mente. Aprender a dar os comandos corretos e usar ela realmente para que a gente cumpra cada vez mais o nosso propósito. E aí ele disse o seguinte: nas próximas 24 horas você vai mapear todos os pensamentos que você tiver. E ele já adiantou, para quem fez o jejum das 24 horas, hoje vai ser ainda pior. Porque nós vamos ficar com raiva, nós vamos ativar muita coisa dentro de nós, porque nós vamos perceber o quanto a gente pensa no automático e o quanto a maioria dos nossos pensamentos não estão conectadas realmente com o que importa para nós. E aí que é o desafio, né? Não dá pra gente ser criativo, não dá pra gente prosperar com a mente cheia do jeito que nós costumamos conduzir ela o dia todo. E amanhã, o boot que você vai fazer amanhã, então outra tarefa, todos os dias fazer o boot, mas o boot de amanhã vai estar ligado com a tarefa de hoje, porque você vai perceber e vai fazer um boot para ter clareza das histórias, dos pensamentos que precisam ser esquecidos. E aí ele trouxe o conceito de Peak Performance, né? P-E-A-Q, Performance. Ele deu um exemplo quando ele estava mapeando o Ronaldo, que o Ronaldo é uma pessoa que dorme 7 vezes ao dia, e ele ficou impressionado. Então, Peak Performance é a gente ter picos de performance e voltar e recarregar. Picos de performance e recarregar. Só que aí eu vou no máximo. Então ele deu lá um exemplo do Ronaldo, em que o Ronaldo acordava antes de todo mundo, ia treinar exaustivamente, voltava, tomava um café da manhã e voltava a dormir. Depois acordava, ia treinar com todo mundo pela manhã, voltava e tirava um cochilo, dormia. Depois ia almoçar, voltava, tirava mais um cochilo. À tarde voltava a treinar intensamente, ia para a academia fazer a parte de musculação, voltava e tirava e dormia. Então são picos, eu vou na minha performance máxima e eu volto para recarregar. Inclusive o Pablo, né, trouxe, todo mundo sabe, o que ele sempre tem, a Dur, quem acompanha ele há mais tempo, né, realmente deixa eu deixar claro, que ele dorme sempre depois do almoço, e isso é inegociável para ele. Inclusive nesse momento, ele está lá tirando 3 dias com a Carol, eles estão num delicioso resort em Florianópolis. E ele comentou que a Carol ontem, logo após o almoço, falou: nossa, amor, vamos pro spa, vamos ter um momento entre nós, legal, vamos descansar a cabeça. Ele falou: não, nesse momento eu vou recarregar o meu coração.
eu vou aquietar minha mente, eu vou recarregar no meu coração. Então é inegociável, seja com a Carol Marçal, seja com os filhos dele. E aí ele diz, é por isso que o meu dia, dentro do meu dia eu tenho 2 dias, porque eu me recarrego e eu tô pronto, eu tenho 2 dias dentro de um próprio dia. Fica aí pra gente refletir, tá? E buscar um pouco mais de entendimento sobre peak performance. Por que ele está falando? Foca em fazer uma única coisa. Então o foco dele de uma única coisa é, após o almoço, tirar um cochilo, ter um pequeno sono ali para recarregar, para renovar as energias e completar o seu dia. Foco em uma única coisa. E a sua mente precisa ser governada. Nós precisamos desenvolver habilidades para governar. Tá começando a chover, deixa eu acelerar o vídeo. Olha que legal, o vídeo com chuva. Bora lá, é assim. E aí ele fez uma ancoragem muito interessante, que eu vou dividir com vocês, que é o seguinte: existe um CEO, existe um mestre da passividade que mora na sua mente. E ele é top, ele é expert em ocupar os espaços, ou seja, ele vai fazer você pensar em coisas que não estão linkadas com o seu propósito. E apesar de não ser uma frase bíblica, é uma frase para a gente refletir. Mente vazia é oficina do diabo. Ele vai ocupar os espaços vazios. Então você tem um CEO na sua mente, que aí ele fez analogia, né, com uma emissora de TV. Então você tem uma emissora de TV, só que é uma emissora de TV velha, que fica passando exatamente a grade que ela quer passar. Então você fica recebendo noticiários que às vezes não agregam para você, com notícias ruins. Você tem um Vale a Pena Ver de Novo aí na sua mente, que você fica revisitando coisas do passado e você fica escravo desses pensamentos. Qual que é o grande desafio? Quando a gente olha para os dias de hoje, fazendo analogia na TV, né? Por que as TVs estão ficando cada vez mais perdendo audiência? Porque ninguém mais quer ser obrigado a assistir o que a TV quer passar. Você tem as plataformas on demand, que traz o quê? Eu assisto o que eu quero, a hora que eu quero. Até as crianças já entenderam que elas não querem ficar lá no Discovery Kids, lá no Cartoon Network, assistindo a programação deles. Elas querem pegar o controle, entrar lá no YouTube, por exemplo, e colocar Peppa Pig e ficar assistindo o tempo inteiro. Elas querem ir lá no Netflix e assistir a série de desenhos delas do jeito que elas querem. Vocês entendem isso? E aí o desafio é nós fazermos isso com a nossa mente. Quando eu coloco a minha mente de uma forma, eu domino sobre ela, eu vou usar, ela vai pensar somente quando eu der comando. E aí o Pablo trouxe um conceito que eu achei extremamente interessante, que ele fala que para ele o maior desfrute que ele tem é não pensar em nada. Uau! E aí eu fiz uma analogia, né? Eu comecei a entender um pouco mais a minha esposa, porque para mim é um desafio. Eu venho praticando isso, venho melhorando muito com práticas de meditação. Inclusive, ele falou pra gente estudar, é o próximo passo aqui, estude sobre meditação, que é a desaceleração cerebral, a desaceleração da mente. Por que isso? Que é eu sentar aqui nesse banco e contemplar essa natureza belíssima. Aí você fala, você está pensando em alguma coisa? Não, mas como? Porque eu falava para a Marla, mas como que você não está pensando em nada? O cérebro pensa o tempo inteiro. E aí eu entendi que para não pensar em nada, eu estou verdadeiramente conectado no agora, em contemplação, em graça. Quando eu estou no estado de graça, quando eu estou conectado intimamente com o Pai, em contemplação, eu realmente não vou pensar em nada. E esse é o maior desfrute que nós podemos ter. E aí, amor, Marla, você vai assistir esse vídeo. Hoje eu consigo entender quando você fala agora, né, com mais clareza, mas eu não estou pensando em nada. E eu falo, mas como que não está pensando em nada? É o estado de contemplação, é o estado de graça, é a maior conexão que a gente pode ter com a fonte. Pensa sobre isso. E aí, nessa ancoragem então da TV é justamente isso. Nós precisamos demitir e nós precisamos trocar a nossa TV velha por uma TV sobre demanda. Que o nosso cérebro vire uma TV sobre demanda, que a gente tire todas essas programações, essas grades que ficam aqui de forma passiva nos atordoando, por uma programação ativa. Eu usar a minha mente, usar a minha mentalização, a minha criatividade de forma intencional para resolver problemas da minha vida. Entende isso? E aí, tá acabando a bateria desse aqui não, tá passando um avião também. Precisamos virar, você precisa, e aí você precisa demitir esse CEO dessa
Preocupação TV que você tem dentro da cabeça. Você tem uma coisa chamada preocupação, demite essa coisa, demite esse CEO que fica colocando pensamentos, imagens em você que não estão conectadas com o seu propósito, não estão conectadas com o alvo. E aí ele disse uma coisa nesse processo: resolva todos os problemas que você tem hoje, mesmo que seja com uma solução ruim. Mas dá um ponto final, achei isso incrível. Resolva todos os seus problemas hoje, mesmo que para isso precise de uma solução ruim. O problema é não deixar aquilo mais ocupar um espaço. Eu chamo de masturbação mental. A gente fica numa masturbação mental constantemente de coisas que não foram resolvidas ou de coisas que nós queremos num futuro viver e resolver. O desafio é estar presente no agora. Léo, mas como assim então planejamento de futuro? Futuro é direção, passado, aprendizado. Eu posso voltar para o meu passado para olhar algumas situações, para tirar um aprendizado, porque diante de uma nova situação parecida, eu tenho novas habilidades ou eu tenho paciência de enfrentar de uma melhor maneira e em direção ao meu futuro. Mas o futuro não existe. O futuro é só uma direção que se torna agora a cada instante da nossa vida. E aí, você é um emissor de TV, resolva todos os seus problemas e busque uma reprogramação mental. Não trabalhe mais com essa grade mental na sua cabeça, com esse monte de problema. Léo, mas isso é fácil? Não, ele mesmo disse, é um processo gradativo, mas nós precisamos começar a exercitar a nossa mentalização, exercitar de fato, usar a nossa mente com sabedoria. E aí que tá, de uma maneira geral, bem simplista, esse foi a chave da mentalização, a chave da criatividade, que foi a chave número 34 da mentoria dia 9. Próximo vídeo eu trago todas as tarefas detalhadas, mas dá o seu curtir, o seu comentário é muito importante e tem sido incrível todos os nossos encontros no Zoom por volta de 8 horas da manhã, assim que termina a aula do Pablo. Faz sentido isso para você? Primeiro link na descrição tem o nosso grupo no WhatsApp. No mais, eu te vejo no vídeo de tarefas ou eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!